Capítulo 14. Quando tinha mais ou menos 3 anos, Annie me perguntou: onde estão todos os bonecos de neve? Não foi uma pergunta tão sem sentido. Era novembro e nevara muitos uns dias antes. Todas as crianças do vilarejo tinham corrido para o quintal, fizeram bolas de neve e as agruparam em montes disformes, que em nada lembravam os bonecos de neve de filmes ou cartões de Natal. Bonecos de neve de verdade nunca são assim. Eles em geral não saem nem um pouco redondos e nem a neve nunca é branca, misturada com lama, grama e às vezes até merda de cachorro. Ainda assim, naquele fim de semana havia muitos desses bonecos de neve de formatos estranhos, feios e tortos espalhados pelos parques, jardins e quintais. Da janela de Annie, podíamos ver vários no jardim dos vizinhos. Fizemos um para nós, claro, e embora fosse pequeno, não ficou tão ruim. Os olhos e a boca foram feitos de carvão e colocamos na cabeça um chapéu vermelho meu, de lã. Os braços fiz com 2 réguas, já que não havia árvores nem galhos perto da nossa rua. Annie adorava nosso boneco de neve. De manhã, levantava-se toda animada e ia espiar pela janela se ele continuava lá. Então, no 3º dia, a temperatura subiu, começou a chover e da noite para o dia, a neve e todos os bonecos de neve sumiram. Annie correu para olhar pela janela e fez cara de choro ao ver apenas pedaços de carvão, chapéus encharcados e membros improvisados espalhados pelo chão. Onde estão todos os bonecos de neve? Bem, a neve derreteu, respondi. Ela me olhou impaciente. Sim, mas onde estão todos os bonecos de neve? Para onde eles foram? Ela não conseguia entender que quando a neve derretia, os bonecos de neve derretiam também. Para ela, eram coisas diferentes. Os bonecos eram reais, sólidos e substanciais. Afinal, eram bonecos. Uma vez criados, não podiam simplesmente desaparecer. Tinham que estar em algum lugar. Tentei explicar. Falei que faríamos outro boneco quando voltasse a nevar, mas ela apenas respondeu: não vai ser o mesmo. Não vai ser o meu boneco de neve. Ela tinha razão. Algumas coisas são assim, únicas, transitórias. Podemos copiar, recriar, mas nunca trazê-las de volta. Não as mesmas. Eu só queria que Annie não precisasse ter morrido para eu perceber isso. Eu me sento no sofá ainda de casaco, com um pacote misterioso na mesa de centro à minha frente. Não tive a oportunidade de abri-lo na escola. Quando cheguei, já estava atrasado para a aula seguinte. Precisei usar o intervalo para terminar de corrigir os trabalhos, e quando o último tempo acabou, a única coisa que eu queria era sair do prédio. Até recusei o convite para uma bebida na sexta, no Fox, com Beth, Susan e James. E agora me arrependo. Boa companhia e uma cerveja gelada, num pub quentinho, ainda que seja o Fox, de repente me parece uma opção muito melhor do que um chalé frio e sem televisão, tendo como única companhia meus parceiros repugnantes no banheiro. Olho para o pacote, pego então a tesoura que encontrei no armário da cozinha e abro com cuidado o saco plástico. Dentro há uma pasta abarrotada de papéis e fechada por 2 elásticos. Na frente rabiscada, com caneta esferográfica preta, apenas uma palavra: Arhill. Pego minha bebida e dou um grande gole. Todo lugar, seja ele grande, médio ou pequeno, tem uma história. Muitas vezes mais de uma. A história oficial. A versão enxuta registrada em livros didáticos e relatórios do censo, repetida palavra por palavra na sala de aula. E há a história que é passada de geração em geração. As histórias contadas nos pubs, entre xícaras de cafés e bebês esperneando num carrinho, na cantina do trabalho e nas áreas de recreação. A história secreta. Em 1949, um desmoronamento na mina de carvão de Arhill deixou 18 mineiros soterrados por várias toneladas de entulho e poeira sufocante. O episódio ficou conhecido como o desastre da mina de carvão de Arhill. Apenas 15 corpos foram resgatados. Os moradores nunca esqueceram o rugido do tremor que abalou todo o vilarejo. No início, pensaram que se tratava de um terremoto. Em pânico, as pessoas saíram às pressas de suas casas. Os professores conduziam rapidamente os alunos para fora da sala. Só os moradores mais velhos não correram. Ficaram onde estavam, bebendo suas cervejas e trocando olhares preocupados. Sabiam que era a mina, e que quando a mina rugia daquele jeito, era provável que já fosse tarde demais. Depois do rugido, veio a poeira. Enormes nuvens negras e densas que cobriram o céu e eclipsaram o sol. O lamento entredante do alarme da mina gritou para o céu escuro, seguido pelas sirenes, ambulância, bombeiros e polícia.
Houve relatórios e investigações, mas ninguém jamais foi responsabilizado pelo acidente. E 3 mineiros continuaram soterrados muito abaixo da superfície. Oficialmente. Extraoficialmente. Porque quem pensaria em algum dia contar tudo isso para um estranho ou para um jornal? Muitos garantiam, inclusive meu avô, ainda mais depois de algumas cervejas, que tinham visto os homens desaparecidos nas instalações da mina de noite. Uma lenda urbana, recontada e enriquecida cada vez com novos detalhes, dizia que alguns dos sobreviventes estavam bebendo no Bull certa noite, já muito tarde, quando a porta se abriu e Kenneth Dunn, o mais jovem dos soterrados naquele dia, com apenas 16 anos, entrou no bar, destemido como o dia e preto como a noite, sujo de pó de carvão. Pelo que contam, o barman largou o copo que estava secando, observou o rapaz morto de cima a baixo e disse: "Saia daqui, Kenneth. Você é menor de idade." Uma boa história de fantasma, e todo o vilarejo tem muitas dessas. É claro que nenhum mineiro admitiu ter estado no pub naquela noite, e quando indagado sobre o caso, o barman, a essa altura já aposentado havia muito tempo, apenas tamborilava o nariz cheio de veias vermelhas e respondia: "Você teria que me pagar muitas cervejas para me fazer soltar essa história." Nunca ninguém conseguiu pagar tantas bebidas assim para ele, embora tenha muitos tentado. Logo depois da rua principal ficava o pub Miners Welfare, não o prédio original. Esse foi demolido na década de 60, quando o afundamento no solo fez ruir uma parede, esmagando vários mineiros e suas famílias. 2 mulheres e uma criança morreram. As pessoas juram que o menino ainda vaga pelo prédio novo e que às vezes pode ser encontrado no corredor comprido e escuro entre o bar principal e os banheiros. Quando eu era criança e conseguia permissão para tomar refrigerante enquanto meu pai bebia cerveja e mamãe se deliciava com um copo de larder com limão ao mesmo tempo que ninava N no carrinho, porque às sextas havia a noite social da família do welfare. Eu me segurava para só esvaziar a bexiga quando chegasse em casa. Se não aguentasse esperar, eu disparava pelo corredor sinistro que levava aos banheiros e voltava rápido também, com medo de que, em algumas dessas noites, eu sentisse um toque frio no pulso e ao me virar dessa de cara com um garotinho sujo de pó preto, roupas esfarrapadas e manchadas, além de um terrível buraco ensanguentado na cabeça. Em 1857, um homem chamado Edgar Horne foi pendurado em um poste e linchado depois de matar a esposa a facadas e teve seu corpo deixado em uma cova rasa, em terreno não consagrado. Segundo a crença popular, ele ainda estava vivo quando foi enterrado. Ele teria escapado, cavando a terra com as próprias mãos, e às vezes ainda era avistado cabelos e roupas sujas de terra, sentado ao lado da lápide da esposa. Na noite da fogueira, em vez de um boneco qualquer, como durante anos havia sido tradição em Yar Hill, os moradores queimavam uma efígie de Edgar Horne, para garantir que dessa vez ele morresse mesmo. Meu pai sempre zombava de coisas desse tipo. Quando ouvia meu avô contar a história de Kenneth Dunn, seu rosto ficava sombrio e ele dizia: "Deixe isso para lá, Frank. Sai mais vapor quente da sua boca do que das cavernas da mina." Às vezes, no entanto, sua maneira de dizer isso me fazia pensar que ele não estava zangado, mas com medo. As palavras não eram de irritação, mas de defesa contra coisas nas quais ele preferia não pensar. Nem meu pai podia negar que Yar Hill era um lugar atormentado pela desgraça. Nunca mais houve acidentes fatais na mina, porém, vários outros menores tinham custado tempo, dinheiro e, em um caso, as pernas de um mineiro. A mina ganhou a reputação de ser amaldiçoada. Alguns mineiros relutavam em mandar seus filhos entrar lá. Apesar de ainda ser rentável com toneladas de carvão abaixo da superfície, em 1988, decidiu-se fechar a mina de carvão de Yar Hill para sempre. O que quer que restasse embaixo daquela terra seria deixado, abandonado e intocado. Folheio página após página da pasta. O resultado é uma leitura morbidamente fascinante. Parte do que leio eu já conheço, ou pensava que conhecia. Há detalhes novos, fatos esquecidos de cada nova versão. Sempre imaginei que Edgar Horne fosse um monstro abominável. Na verdade, era um médico respeitado pela comunidade, até a noite quente de verão em que foi à igreja. Voltou para casa, jantou uma sopa de batata e cortou a garganta da esposa com um bisturi enquanto ela dormia. Surpreendentemente, nenhum morador foi responsabilizado por seu linchamento. Um acobertava o outro. Eu me pergunto quantos de seus descendentes ainda moram em Yar Hill e quantos sabem ou se importam com o sangue que mancha as mãos de seus ancestrais.
Num passado bem distante, a história de Earnhill torna-se mais vaga. Há relatos habituais de pobreza, doenças e mortes prematuras. Muitas mortes, algumas páginas estão em destaque. Tira uma delas da pasta. Salem de Nottinghamshire. No decorrer do século XVI, a caça às bruxas espalhou-se por toda a Europa. Os julgamentos em Earnhill começaram quando um jovem chamado Thomas Darling acusou a tia de fazer um pacto com demônios para trazer bebês de volta no mundo dos mortos. De acordo com Darling, Mary Walkden levava bebês doentes para cavernas nas montanhas e trocava suas almas pela vida eterna. O nome Darling não me soa familiar, mas eu me lembro de um Jamie Walkden na escola. As coisas realmente nunca mudam, penso. Geração após geração, todos nascem, vivem, morrem aqui. Deixa a folha de lado e pego outra. Ezequiel Hirst, milagreiro, 1794-1867. Hirst foi um renomado curandeiro de fé espiritual que alegava ter realizado muitos milagres. Testemunhas afirmam que Hirst curou um menino com paralisia nas pernas, expulsou o demônio no corpo de uma mulher e fez um bebê natimorto voltar a respirar. A maioria desses fatos ocorreu no condado de Nottinghamshire, em um vilarejo chamado Earnhill. Hirst não é mera coincidência, com certeza, e um curandeiro charlatão parece se encaixar na tradição da família. Milagres e tragédias. Tragédias e milagres. Não se pode ter um sem o outro. Passo para a página seguinte. O ar parece ter sido sugado dos meus pulmões. Busca por criança de 8 anos desaparecida continua. O rosto de Anne sorri para mim. Sorriso grande, com um vão entre os dentes. Um rabo de cavalo no alto da cabeça. Mamãe sempre tentava fazer trança, mas Anne não parava quieta. Sempre queria fazer outra coisa. Sempre à procura de aventura. Sempre atrás de mim. Não preciso ler essa história. Eu vivi essa história. Empurro a pasta, pego minha bebida e percebo que o copo está vazio. É estranho como isso acontece. Levanto-me e logo paro. Pensei ter ouvido alguma coisa. Um rangido no corredor. Uma tábua no piso? Que merda! Glória? Eu me viro e minhas pernas fraquejam. Não é Glória. E aí, Joey?